Sejam bem-vindos ao Falar Informal, eu sou a Nádia Neto e comigo tenho Inês Vilhena, vice-presidente do Conselho Fiscal da VOU, Associação de Voluntariado Universitário, Ruth Pereira, psicóloga, voluntária e membro da direção do GAS África e, por último, e não menos importante, Paulo Rodrigues, presidente da Federação das Coletividades de Vila Nova de Gaia, para um programa então especial sobre o associativismo. Agradeço desde já a vossa presença. E começamos então por Inês Vilhena. Qual é a missão da VOU e os seus principais objetivos? Então, antes de mais, queria agradecer o convite, com todo o gosto que eu venho representar também a VOU. Respondendo à pergunta, nós na VOU estamos organizados assim em 3 planos, por isso diria 3 assim, principais áreas em termos de intervenção. Plano Mundo, centrado mais aqui nos direitos humanos. O Plano Vida, tal como diz o nome, aqui ligado mais a esta vertente da vida, seja ela através do socorrismo, da natureza, dos animais, mesmo em termos de saúde mental e deficiência intelectual. E depois em termos do Plano Ponte, tem aqui uma vertente mais relacional, ou seja, tal como diz o nome Ponte, nós procuramos fazer pontes em termos das gerações, tanto com as crianças, com os idosos, depois em diferentes formatos, e é um bocadinho assim que a VOU acaba por funcionar, ou seja, nós temos aqui uma panóplia de intervenção na área social, por assim dizer, em termos de voluntariado. E sente que os jovens estão mais envolvidos relativamente ao voluntariado e ao associativismo? Ok. Esta pergunta é interessante porque eu sinto que é difícil também responder, porque a pandemia teve aqui algumas implicações, não é? Implicações tanto de puxar mais as pessoas para aderirem ao voluntariado e efetivamente procurarem querer ajudar, não é? Mas por outro lado também tenho sentido que tem tido algum impacto em termos mais de compromisso de jovens. Eu acho que isso é algo que seria interessante perceber melhor, trabalhar melhor a questão do compromisso, mas realmente quanto a esta questão, acho que foi havendo um crescendo ao longo dos vários anos, porém sinto que a questão do compromisso seria algo importante mesmo a estudar, porque é algo que é bastante interessante que nós sentimos na nossa associação. Então acha que existe procura, mas se calhar não tanta vontade, é isso? Eu acho que há procura, acho que há vontade, acho que há motivação. Porém, acho que às vezes o sentido de responsabilidade e também por ser algo que não é obrigatório, como por exemplo um curso, no sentido, olhando não é, para a coisa, o voluntariado é voluntariado, é algo extra às nossas responsabilidades em termos de faculdade. Eu acho que por isso mesmo acaba por ter se calhar aqui algum impacto no sentido de compromisso e é daí que às vezes podemos sentir, porém temos que olhar para a perspectiva mais positiva e eu acho que nos últimos anos realmente temos tido mais adesão dos jovens ao voluntariado. Agora passamos a Ruth Pereira. Então, o GAS África é um projeto que já tem alguns anos e como membro da direção, pode-nos falar mais um bocadinho sobre a missão desta associação? Então, olá Nádia, antes de mais, não é? O GAS África é um grupo de ação social tanto em Portugal como em África. Ele está sediado na Universidade Católica Portuguesa, aqui do Porto, e portanto nós somos um grupo de jovens, por norma entre os 18 até aos 35 anos, jovens universitários ou não universitários, porque há gente que já trabalha, que faz formação durante cerca de 7, 8 meses na Universidade Católica, de preparação para depois, mais tarde, partirmos em missão para países africanos, de língua oficial portuguesa, é importante, para a PALOP, ou então fazemos missões em Portugal, como já aconteceu, por exemplo, no ano da pandemia, que fizemos missão no Algarve. Outra coisa importante aqui é dizer que o GAS faz um serviço de cooperação para o desenvolvimento e não assistencialista, ou seja, nós não vamos ajudar só no que for preciso fazer, por exemplo, nós não vamos para hospitais para tratar doentes ou fazer coisas do género. Nós temos sempre em atenção as capacidades que os voluntários têm e a formação e assim. E vamos muito numa ótica de cooperação para o desenvolvimento, 2 meses, com o objetivo de deixar lá serviço que as outras pessoas que ficam lá possam replicar. Por isso nós damos formação de voluntariado, damos gestão emocional, damos a formação relacionada com a educação. Por norma são sempre necessidades que são identificadas na comunidade para onde nós nos deslocamos, que nos transmite essas necessidades antes. E, portanto, depois nós trabalhamos cá e também fazemos um serviço de preparação para se fazer lá, de modo a esse serviço depois poder haver continuidade e ser replicado e não só irmos lá e depois virmos e não deixarmos nenhuma semente ou deixar de ser feito só porque nós não estamos lá.
Eu ia perguntar como é que despertou este interesse por esta associação, mas acho que já está respondido. Já fez alguma dessas missões? Já esteve presente noutro país? Como é que foi essa experiência? Sim, eu fiz missão em Angola no ano 2018 e foi uma experiência incrível. Tive 2 meses no Lubango, que é mais para o sul de Angola, com mais 5 pessoas, que são os meus irmãos de missão. Mesmo cá depois nós continuamos a ter um elo muito grande. E eu especialmente, nós depois dividimos em duplas. Teve a Sofia e o Fábio que fizeram educação para a saúde, algo relacionado mais com a saúde, ou seja, desmistificaram temas na área da saúde, ensinaram a fazer primeiros socorros, ensinaram a fazer cuidados básicos, curativos. Depois tive a Bárbara e a Sara que foram dar formação de empreendedorismo, gestão de recursos humanos, porque lá é uma coisa que também tem falta, não é? Existem poucos recursos, o que é que nós podemos fazer aqui com os recursos que temos? E depois eu e a minha colega, a Joana, fomos fazer educação para... Fomos trabalhar mais na área de educação, ou seja, fomos trabalhar com alfabetizadores, catequistas, professores e fomos ensinar algumas técnicas de educação, como por exemplo, como planear aulas, métodos de ensino que eles se calhar não sabem que podem ter acesso, ou como dinamizar um bocadinho mais as aulas, pronto. E o que aconteceu foi que depois, na última semana de missão lá, selecionamos, nós estávamos sempre em localidades diferentes em cada semana. A última semana selecionamos várias pessoas de várias comunidades diferentes, todas juntas, para depois replicar o nosso trabalho. Ou seja, nós viemos embora, mas ficou lá a gente a replicar o que nós ficamos a saber, a ensinar outras pessoas como é que se fazia primeiros socorros, a ensinar outros professores como é que podiam dar aulas de uma forma diferente e como é que poderiam gerir os recursos que têm lá. Um pouco da experiência que qualquer pessoa pode ter nesta associação. Passamos agora ao Paulo Rodrigues. E antes de mais, então, o que é a Federação das Coletividades de Vila Nova de Gaia? Olá, boa tarde a todas. Antes de mais, quero agradecer o convite que foi dirigido à Federação. É com muito gosto que estou aqui no programa e tão bem acompanhado por esta gente jovem. A Federação das Coletividades de Vila Nova de Gaia é uma associação. Aliás, a designação inicial era a Associação das Coletividades de Vila Nova de Gaia. Foi fundada em 1998, completará no próximo ano 25 anos, portanto já há um quarto de século, e tem vários objetivos. O principal, e foi por isso que foi fundada, foi congregar todo o movimento associativo que existe no concelho, portanto as associações de cultura, recreio e desporto. Gostaríamos muito que todas elas fossem associadas da Federação. Atualmente não é isso que acontece, infelizmente, porque nós no concelho temos 300 e muitas associações e portanto é um número significativo, de formas que não é muito fácil. E, portanto, outro dos aspectos que consideramos muito importantes é também representar todas as coletividades junto dos poderes, quer o poder autárquico, o poder local, quer depois a outros níveis através da Confederação Portuguesa também. E, portanto, somos uma estrutura descentralizada da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto e temos também representação nos conselhos nacionais e nos congressos nacionais. E todos trabalhamos em prol do movimento associativo. Sim, uma boa representação. E uma pergunta mais pessoal, como é que começou o seu percurso no associativismo? Já lá vão alguns aninhos. Não, eu comecei a minha atividade esportiva muito jovem, enquanto atleta do Futebol Clube de Gaia e depois do Vilanovense, na modalidade de handball. E vivia relativamente próximo de uma coletividade ali próximo de Santo Ovídio, que é o Centro Recreativo de Mafamudo, e comecei a frequentar a coletividade desde muito jovem, com amigos, e tínhamos pronto, alguns pontos de interesses comuns lá e comecei a frequentar, tornei-me associado aos 17 anos. Na altura os estatutos até só permitiam a admissão a partir dos 18, mas eu ainda entrei um pouquinho mais cedo. Fui mais tarde, depois em 2003, fui eleito presidente da direção do Centro Recreativo Mafamudo. Estive lá durante
5 mandatos durante 10 anos, portanto eram mandatos de 2 anos. E entretanto em 2019 surgiu, finais de 2018 surgiu o convite para integrar aqui a lista da Federação e a atual direção tomou posse em janeiro de 2019. Ou seja, o associativismo acabou por impactar muito a sua vida. Sim, foi uma escola de vida também. De certeza absoluta que aquilo que sou hoje também, de alguma forma, Graças ao associativismo. se deve àquilo que vivenciei, quer na coletividade, quer depois naquela experiência enquanto dirigente e que continua, não é? Nos dias de hoje. Passamos novamente à Inês e pergunto quais é que são as maiores mudanças que acredita que aconteceram ao longo da sua experiência como voluntária? Pergunta interessante e que é difícil ser sintética, mas eu vou tentar ser, porque explicando assim, o meu papel enquanto voluntária foi dar aulas de dança numa casa de acolhimento e também organizar, neste caso, envolver-me na criação de workshops e dinâmicas em escolas, faculdades sobre direitos humanos. Além disso, também tive a oportunidade de estar uma semaninha em Fornos de Algodres, a fazer porta a porta com os idosos lá das várias aldeias e pronto, no fundo a fazer uma intervenção por lá. Pronto, então destacando assim, eu vou pegar na minha maior mudança, que tem a ver com a minha escolha profissional. Pronto, o que acontece é que eu, quando entrei, eu também sou da área da psicologia, e quando entrei em psicologia, no fundo, a minha ideia era mais centrada aqui no ramo empresarial. Assim que comecei o voluntariado, percebi que não. O meu ramo é totalmente social, é comunitário. Eu gosto muito de intervir, neste caso, na comunidade e particularmente ganhei aqui o gostinho de intervir com crianças e jovens de contextos aqui mais vulneráveis. Pronto, então isto influenciou muito as minhas decisões em termos mesmo da minha área profissional, das minhas escolhas em termos seja de tese, seja mesmo de estágio, o que foi assim um impacto muito grande. Além disso, para não falar do impacto em termos de competências, soft skills, não é? No fundo, permitiu-me aqui ganhar mais dinâmica em termos de relacional, de como agir, de como interagir, de como gerir as minhas emoções e de como gerir as emoções dos outros. Ou seja, consegui ganhar e afinar um bocadinho mais estas competências que na nossa área são extremamente importantes. E pronto, e também o networking que acabamos por também ter, principalmente aqui mais enquanto membro de dirigente associativa aqui da associação. Então, há várias competências, mas diria que assim o impacto maior foi em termos mesmo profissionais. Também tendo em conta a diversidade de atividades, também acha que pode ter um impacto no desenvolvimento de cada um, não só na área profissional, certo? Sim, sim. Lá está. Como eu disse aqui, acho que é um exemplo. Eu acho que, eu digo muitas vezes que eu estou em ter impacto no outro e tenho noção disso, mas nós temos imenso impacto em nós mesmos. Se nós estivermos mesmo lá de coração, ou seja, mesmo pela causa, não é? E queremos, no fundo, fazer mesmo o voluntariado, porque é algo que vemos na perspectiva de querer ajudar o outro, de querer fazer diferença, de querer ter impacto. Quando damos por ela, estamos a ter muito impacto mesmo em nós mesmos e crescemos imenso. Eu acho que é um crescimento mesmo em termos de desenvolvimento pessoal, em termos de desenvolvimento profissional de cada um, muito, muito grande, e ganhamos competências que vão para a vida. Então, sem dúvida que eu acho que tem assim um impacto no desenvolvimento de cada um que se envolve no voluntariado e aconselho vivamente a toda a gente a aderir ao voluntariado. Voltamos novamente então para a Ruth e pergunto de que forma é que sente que a sua experiência enquanto voluntária também marcou o seu percurso, essencialmente também por ser psicóloga e membro da direção. Começaste mesmo pela principal causa que eu acho que o voluntariado teve aqui na minha vida, que foi a escolha do curso. Ou seja, eu antes de estar no GAS já tinha feito voluntariado com sem-abrigo e noutras instâncias. E isso levou-me logo a escolher o curso. O facto de poder ajudar os outros através da minha profissão foi um impacto muito grande que teve. Depois, quando eu entrei para o GAS, já estava no meu segundo ano da faculdade e tinha vontade de fazer mais voluntariado para além daquilo que fazia, porque na altura acho que já nem era muito. A minha partida para a missão depois teve impacto na escolha da minha especialização, porque acabei por escolher trabalhar com grupos vulneráveis devido muito ao que vi quando estive em Angola e mesmo ao que presenciei cá quando fiz voluntariado em Portugal, porque nós no GAS também fazemos voluntariado cá em Portugal durante o ano formativo, vamos tendo ações de voluntariado em diferentes sítios.
E depois, por último, acho que mudou, acima de tudo, a minha forma de ver a vida. No GAS nós usamos uma expressão muito bonita, usamos muitas expressões muito bonitas, mas uma das que eu gosto mais é tudo que não der perde-se. E isso para mim define muito o meu modo de vida relativamente ao trabalho, relativamente aos meus amigos, relativamente à minha família, ou seja, tudo o que eu não dou no meu trabalho, tudo o que eu não dou na minha família, tudo o que eu não dou com os meus amigos, tudo o que eu não dou no voluntariado, perdeu-se, acabou. Não há mais volta a dar, portanto, ou eu dou tudo naquele momento, ou então não tenho mais nada para dar. E acho que essas foram as 3 principais, assim, causas e impactos que tiveram na minha vida. Também tendo em conta a tua especialização, acreditas que existem áreas que podem ser alvo de maior intervenção no âmbito do voluntariado? Eu não acho que o problema esteja nas áreas. Eu acho que o problema, porque eu acho que há vários tipos de voluntariado em diferentes áreas e várias oportunidades. Eu acho que o problema atualmente está um bocadinho na procura ou na vontade, porque o que se tem observado, e como a Inês já tinha referido no início, é que cada vez menos, e que eu também própria tenho observado, tem havido menos procura, tem havido menos compromisso, menos responsabilidade. Não sei se tem a ver com o facto do que a Inês falou, pode estar relacionado com a pandemia, pode estar relacionado com o facto das pessoas não verem aquilo como uma obrigação, não é? Portanto, não é como um curso, não é como um trabalho, eu não tenho que dar justificações se faltar, eu não tenho que dar justificações se não aparecer, posso simplesmente descartar aqui as minhas responsabilidades. Ou se tem a ver mesmo com as gerações que são diferentes e cada vez mais há ideais diferentes, vontades diferentes e modos de vida diferentes. Mas infelizmente eu acho que o principal problema está sobretudo na falta de procura. E eu gostava muito que houvesse muita mais procura, ou que voltasse a haver a procura que havia, porque uma coisa que nós reparamos é que de ano para ano decresce o número de voluntários que aparecem, por exemplo, nas nossas sessões de apresentação, nas nossas formações, e isso tem sido gradual, portanto, é mais esse o problema no meu ponto de vista. E por último, voltamos novamente a Paulo Rodrigues e pergunto qual é a importância das coletividades e do associativismo para a sociedade? É de uma enorme importância porque, e provavelmente as pessoas não têm consciência disso, em Portugal existem cerca de 33 mil coletividades de cultura, recreio e desporto. Estamos a falar de 450 mil dirigentes associativos, voluntários e benévolos. Antes da pandemia, cerca de 3 milhões de portugueses frequentavam diariamente as sedes das coletividades. Claro que estes 2 anos foram muito difíceis porque as coletividades, com os confinamentos, encerraram portas, não é? E perdeu-se toda aquela dinâmica que existia pré-pandemia e estamos agora muito lentamente a retomar todo aquele conjunto de atividades e nos últimos meses tem sido notório que havia também uma grande vontade das pessoas e tem, sei lá, em julho e agosto foram meses de realizações em todo o lado, em todas as freguesias aqui do concelho, e isso tem sido também muito bom e tem ajudado de alguma forma a recuperar o dinamismo que entretanto se tinha de alguma forma desvanecido quando surgiu a pandemia. Neste momento, qual é que acha que é o maior obstáculo ao associativismo? Há alguns obstáculos. É assim, o estatuto do dirigente associativo voluntário existe desde 2004, foi aprovado na Assembleia da República, só que nunca foi regulamentado. E, portanto, estamos a falar de um diploma que foi publicado já em 2004, mas que na prática não tem qualquer efeito. O que é que acontece? Todos os dirigentes voluntários têm a sua atividade profissional e muitas vezes têm a fazer nas suas coletividades, e eu próprio na Federação, por exemplo, e não posso usufruir de algum tempo que me poderia ser facultado caso o diploma já estivesse regulamentado. Por outro lado, a falta de apoios também é gritante. Este conjunto de coletividades representa mais de 50% daquilo que é o
o terceiro setor da economia social. E chegamos à conclusão que não existem aqueles apoios que seriam justificáveis, quer por parte dos sucessivos governos que nos têm governado. A Confederação Portuguesa apresenta anualmente, quando dos orçamentos de Estado, apresenta propostas concretas e bem delineadas, e todas elas têm sido rejeitadas por todos os grupos parlamentares. E, de facto, isso também é uma dificuldade, porque as pessoas vão, de alguma forma, também desanimando e sentimos alguma dificuldade, por exemplo, em conseguir pessoas por exemplo, para constituir os órgãos sociais das associações. Por lei, no mínimo, teremos que ter 9 pessoas, 3 membros do Conselho Fiscal, pelo menos 3 na direção e 3 no Conselho Fiscal, e 3 na Assembleia Geral, e, portanto, seriam no mínimo 9, mas habitualmente até são mais. E existe uma grande dificuldade, por vezes, em conseguirmos captar voluntários, até mesmo para a constituição dos órgãos sociais. Por outro lado, há um conjunto de atividades que depois as pessoas fazem voluntariamente, e aqui em Gaia temos um exemplo muito concreto, que são as marchas de São João, em Gaia, em que participam as coletividades, e em que centenas de pessoas, voluntariamente, durante vários meses, se dedicam, de facto, à apresentação da sua marcha, de cada freguesia, com muito afinco, com muita dedicação, voluntariamente. E o trabalho dos voluntários não é pago, naturalmente, mas tem um valor económico, e esse valor económico está bem definido. E, portanto, isso representa muitos milhares de euros, que também a maior parte das pessoas não tem consciência do valor que isso representa. Agora imaginem o que é que seria se em Portugal encerrássemos todas as coletividades de cultura, recreio e desporto, todos os clubes desportivos, e ficássemos encerrados durante meio ano. Como é que seria este país? Não é? Uma reflexão. É uma reflexão. E o Falar Informal então fica por aqui, com alguns dos maiores obstáculos, mas também com alguns exemplos do associativismo. E em casa não se esqueça que tudo o que não der, perde-se. O Falar Informal volta em breve.